Olá, boa noite, boa noite, olá, boa noite. Por favor, quem tá entrando agora, faz a gentileza de dar aquele joinha se está me ouvindo bem, se está me enxergando bem. Vou dar uma baixadinha aqui, uma ajustada no celular. Estão me ouvindo bem? Dá um joinha, por favor, por gentileza. Vamos dar um joinha. Oi, Sofia, tá me assistindo? Coloca um joinha, por gentileza, se tá me ouvindo bem, se me vê bem e se me escuta bem. Tenho áudio e imagem ok. Obrigada, Michele. Obrigada, Sofia. Importante, né? Eu já comecei uma live uma vez e não sei por que motivo eu tava muda e fiquei falando aqui tempão sem ninguém me ouvir. Então hoje eu já aprendi que sempre quando eu dou play, né, antes de começar a falar, entrar no assunto, perguntar se estão me ouvindo bem. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada pela audiência. É um prazer, uma satisfação estar aqui hoje, segunda-feira, 7h15 da noite, conversar com vocês, trazer um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre o uso capião, um conteúdo que eu amo, que eu sou apaixonada por essa matéria. Realmente hoje é o que eu mais faço aqui no escritório, né? É o nosso carro-chefe de atuação. E cada vez mais eu me apaixono, estudo mais e aprendo mais. E cada live que eu venho aqui conversar com vocês, com certeza eu aprendo muito, muito, muito mais. Então, para mim é muito gostoso, é uma satisfação receber essas perguntas, porque essas perguntas faz com que a gente esteja sempre em contato com vocês e também a gente vem falar aqui aquilo que vocês querem ouvir, né? Porque afinal são perguntas que eu recebi. Hoje eu resolvi fazer essa live porque eu estou devendo muitas respostas. Tem pessoal lá no canal do YouTube me cobrando. Eu até tentei fazer essa live hoje simultânea, mas deu um erro técnico com o meu computador, eu acabei esquecendo o computador em casa e eu só conseguiria fazer a live aqui ao vivo com o computador e aí fico devendo o pessoal do YouTube, mas depois eu coloco lá que a live vai estar aqui no Instagram, tá? O tema da live é o uso capião, para quem tá entrando agora, e são perguntas que eu recebi de alguns seguidores. Eu numerei 5 perguntas, tá? Que são as perguntas que mais se repetem para eu estar conversando com vocês aqui nessa noite. Depois da live, se além dessas perguntas que eu vou responder, vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem muito à vontade para me enviar essas perguntas e se eu souber responder na hora, vai ser uma satisfação responder aqui ao vivo. Se eu não souber, né, eu humildemente vou pedir um prazo para que eu intere do assunto e responda numa oportunidade futura. Então, primeiramente, né, o que eu queria explicar é que o que eu tenho percebido, né, dentro das perguntas que eu tenho recebido. Que as pessoas estão tendo uma visão, como é que eu vou dizer, errada da uso capião. A uso capião, ela não é o remédio para todos os casos, tá? Então, assim, em alguns casos vai caber a uso capião, mas não são em todos os casos, tá? Então, isso é importante. Se você é advogado ou se você é uma pessoa que tem um imóvel, né? Adquirir um imóvel, é importante essa informação.
Porque a uso capião, ela não é o remédio para todas as situações. A gente tem que primeiro analisar cada caso com as suas particularidades, com seus documentos, com seus fatos, porque o uso capião, os fatos, eles são extremamente importantes, tá? Na uso capião. Às vezes, muito mais importante do que documentos, porque a uso capião é a aquisição da propriedade pela posse, e a posse é um fato, né? Não adianta eu ter o documento de compra e venda de um imóvel e não exercer a posse, e não cuidar desse imóvel. Então, eu não tenho direito ao uso capião. Ah, mas eu tenho o documento. Mas você não tem a posse. Então, a uso capião, ela é uma situação de fato. Então, às vezes, o fato é muito mais importante do que os documentos. E é importante também observar que a uso capião, para os imóveis de origem registral, o que é isso? Para os imóveis que já possuem matrícula ou transcrição imobiliária. O que é uma transcrição imobiliária? Há muitos anos atrás não existia a matrícula. A matrícula é aquele documento que a gente tira lá no registro de imóveis. Antes não existia. O nome disso era transcrição. Qual é a diferença? É que a transcrição, o imóvel era catalogado pelo nome do proprietário e na matrícula gerou-se uma matrícula, uma descrição do imóvel, passou a ser pela descrição do imóvel. E aí mudou, né, totalmente. Mas são esses dois tipos de documento que existe no registro de imóveis, transcrição ou matrícula. Se o imóvel ele tem ou transcrição ou matrícula, nem sempre a solução para o seu caso será uso capião. E além disso, para você requerer a uso capião, você tem que demonstrar e comprovar, tanto ao juiz quanto ao registrador de imóveis, que os outros meios são impossíveis para a regularização desse imóvel. Ou seja, por exemplo, tá? Um imóvel com matrícula que há 10 anos atrás o vendedor que está lá na matrícula vendeu para um terceiro. Vendeu por contratinho de compra e venda, tá? Anos depois o vendedor morreu. Os filhos nunca fizeram inventário. O comprador desse imóvel que tinha um contratinho de compra e venda vendeu para outra pessoa. E assim ele foi vendendo. E hoje o quinto comprador desse imóvel, que tem só um contratinho de compra e venda, quer regularizar esse imóvel e descobre que tem uma matrícula. Que tem lá no registro de imóveis uma matrícula no nome de uma pessoa que já morreu, que um dos filhos já morreu, que nunca fizeram inventário, ou seja, inviável para regularizar. Aí sim, esse comprador, se comprovar que tem a posse do imóvel, no caso que eu falei 10 anos, se ele estiver morando nesse imóvel, pode ser sim 10 anos, o prazo é reduzido, ou ele espera os 15 anos para requerer a uso capião extraordinário, tá? Então assim, a uso capião de imóveis que tenha origem registral, matrícula ou transcrição é exceção, tá? Não é para todos os casos. Por isso que a gente tem que fazer aquela busca. Quem já fez uso capião, quem já teve contato com o uso capião, sabe que a gente precisa das certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis. Aqui em Garopaba, a gente precisa tirar de 3 registros de imóveis, porque o registro de Garopaba ele é muito recente, né? Antes pertencia a Imbituba, nós não éramos comarca, né? Garopaba pertencia à comarca de Imbituba. Então, os registros de imóveis de Garopaba, os imóveis de Garopaba, eles eram registrados lá em Imbituba. E antes ainda, eles eram em Palhoça. Então, quem tem imóvel em Garopaba precisa tirar a certidão negativa do registro de imóveis de Garopaba, de Imbituba e Palhoça. Quando dão negativa essas certidões, quer dizer que o imóvel, que é objeto dessa uso capião, não tem origem registral, ou seja, ela não tem nem matrícula
e nem uma transcrição imobiliária. Aí é o caso de uma usucapião, porque você não tem outra forma para regularizar esse imóvel. Porque esse imóvel não tem origem registral, ele nunca teve uma matrícula. E eu falo para as pessoas entenderem que a matrícula, ela nada mais é do que a certidão de nascimento de um imóvel. E ali são averbadas todas as situações. Na nossa certidão de nascimento, né? Quando a gente casa, tem lá a averbação de casamento. Depois, a de casamento vem divórcio. Ah, ficou viúvo, tá lá, é averbado. A matrícula é isso. Lá vai ter todas as informações desse imóvel. Ah, agora é da Gisele, agora vendeu pro João, agora vendeu pra Maria. E assim sucessivamente. É uma certidão de nascimento, ali fica tudo registrado. E para os casos que não tem, a usucapião sim será o remédio. Porque a gente precisa dar para esse imóvel um título de propriedade. E somente é possível dar um título de propriedade para um imóvel que não tem origem registral através de uma ação ou um procedimento extrajudicial de usucapião. Certo? Passado isso, que eu queria muito esclarecer isso, porque assim, eu recebo muitas perguntas de casos que a gente vê que não é usucapião, gente. Por exemplo, eu comprei um terreno, Gisele, comprei um terreno, tem matrícula, tá? Mas eu não fiz a escritura na época. Posso fazer usucapião? Gente, se o imóvel tem matrícula e você sabe quem é o vendedor, para que você vai fazer usucapião? Você não precisa fazer usucapião para passar ele pro seu nome. Você vai fazer uma escritura de compra e venda e vai levar depois essa escritura de compra e venda ao registro de imóveis. E encerrou. É um procedimento super, vou dizer assim, não vou dizer super simples, mas ele é muito mais simples do que uma usucapião. A regularização através de uma escritura de compra e venda ou de uma escritura de doação ou de inventário, eles são procedimentos diferentes da usucapião e não são necessários fazer a usucapião. Você tem o procedimento correto, devido para fazer, tá? Então, lembrem-se disso. Nem tudo é usucapião e quando não for, você tem que fazer o procedimento legal, correto e não querer fugir sempre para usucapião, tá? Tem uma pergunta aqui. Boa noite, eu comprei do meu pai, mas tem um recibo de compra e venda. O meu pai faleceu, como eu faço? Compra de pai para filho, isso é um problema. Eu só vou te fazer uma pergunta, Lena Confecções. Você tem irmãos? Seu pai era casado? Você tem assinatura no contrato dos seus irmãos e da companheira ou da sua mãe, no caso, neste contrato? Se você não tem, saiba que essa venda é nula. Cuidado. Cuidado. Vamos lá. A primeira pergunta que é a número 1, a pergunta número 1, tá? É o seguinte: quantos anos leva uma usucapião? Gente, todo mundo que vem no escritório me contratar para fazer usucapião, ou todo mundo que vem manda mensagem quando eu falo sobre usucapião, a pergunta que eu mais recebo é essa, sem dúvida nenhuma. Quantos anos, quanto tempo leva uma usucapião? Para a alegria de todos, né? Hoje eu já não falo mais em anos, tá? A gente fala em tempo. Porque desde que a usucapião veio para o extrajudicial, os procedimentos extrajudiciais têm sido muito rápidos. Eu sei, né, se você está me ouvindo, não é de Santa Catarina e nem de Garopaba, você deve enfrentar outras dificuldades. Mas a minha experiência na minha cidade é maravilhosa. Eu só tenho elogios tanto para o tabelionato, tanto para o registro de imóveis, porque eles realmente se prepararam para receberem o procedimento da usucapião extrajudicial. Então, quando a lei entrou em vigor, eles estavam prontos, eles estavam aptos para receber esses requerimentos e realmente proceder à usucapião extrajudicial. Então, hoje, tá, via de regra,
uma usucapião que a gente recebe, né, com todos os documentos e com anuência de todos os confrontantes, ele leva em média 6 meses, tá? Só que assim, é aquele usucapião que não tem contestação e todos os confrontantes já assinaram, está todo certinho. Agora, aquele usucapião que o cliente chega e o imóvel ainda nem está cadastrado na prefeitura, vai levar 6 meses? Não vai. Aquele usucapião que o cliente botou lá os confrontantes, indicou os confrontantes que ele achava que era. Aí 2, 3 são casados, ele não botou que eram casados, aí chega lá no registro de imóveis, o registro de imóveis sabe que eles são casados, porque tem algum registro deles lá no nome, aí o registro de imóveis manda notificar eles, manda notificar a esposa, aí verifica lá na prefeitura que o confrontante do lado sul não é mais aquele, é outro, aí tem que alterar o documento, o levantamento técnico, aí tudo isso é prazo, né, gente? E aí a culpa é da advogada? Não, a culpa não é da advogada. Às vezes a culpa é do cliente que quer fazer a coisa rápida e não toma os cuidados na hora da elaboração dos documentos. Então assim, eu sempre falo para o cliente, vamos fazer com calma para quando a gente entrar com o requerimento estar correto. E a gente ter a anuência, ter as assinaturas, porque isso facilita bastante. Ah, Gisele, mas eu falei com o meu vizinho e ele disse que não vai assinar. Que ele não vai assinar e porque ele não gosta de mim, ele vira a cara para mim. Ok, não tem problema. Tem problema de divisa? Não tem problema de divisa, ele não tem nada para reclamar, ele só não quer assinar porque ele não vai com a minha cara. Não tem problema. O registro de imóveis, através do oficial, faz a notificação. Não tem problema, ou por correio ou pelo oficial, tá? E aí, se ele não se manifestar no prazo de 15 dias, ele é dado como notificado, é ciente, como se não tem nada a opor. E tá tudo certo, e o procedimento continua andando, tá? Aqui uma pergunta. A gente vai recebendo... Aqui a Lena falou que sim, que tem assinatura, perfeito. Se você tem assinatura dos seus irmãos, ótimo. Tem que ter dos cônjuges, tá? De todos. Se os seus irmãos forem casados, tem que ter também a assinatura dos cônjuges. A questão aqui, Lena, você tem que ver se esse imóvel tem origem registral ou não, né? Porque se ele tem origem registral, tem que fazer inventário. Se não tiver, aí você vai fazer um usucapião pro seu nome, né? Comprovando a sua posse. Mas assim, eu não tenho como te dizer qual é exatamente a solução para o seu problema. Para eu te dar uma resposta, eu teria que analisar os seus documentos e também conhecer um pouquinho mais da sua história. E aí sim a gente consegue dar uma resposta para o seu caso, né? Aqui a gente consegue falar muito de casos gerais, mas quando entra em casos específicos a gente precisa analisar documentos, né? Porque dependendo do que tiver no documento, a gente vai ter uma solução. Mas a gente sempre dá uma solução. Difícil, olha, até hoje não tive nenhum caso que eu não achei uma solução. Leandro Halp, boa noite. É possível usucapião de imóvel rural menor que 2 hectares? Leandro, você pode usucapiar imóvel de qualquer metragem, tá? A questão da metragem para regularização desse imóvel não é através da usucapião, tá? A usucapião é apenas para aquisição de propriedade. Então, assim, teve muita discussão a respeito da usucapião de imóvel inferior ao lote mínimo, né? Ou da gleba mínima. E o tribunal já disse que isso não é requisito para usucapião, tá? Então, pode sim. A segunda pergunta, tá? Já falei aqui do tempo, né? Então, gente, lembrando assim, que eu falei 6 meses, aí as pessoas vão... Igual o discurso de político, né? Que o jornal faz. Ele corta todo o resto e fala, olha, a Gisele falou que a usucapião é feita em 6 meses. Não foi isso que eu falei. Eu falei que para aquele usucapião que tem todos os documentos, tudo redondinho, assinatura de todo mundo e a assinatura de todo mundo correta, né? Sem ninguém ficar para trás.
e com todas as informações corretas, sim, a gente consegue fazer um usucapião em 6 meses. Mas se tiver qualquer desvio no percurso, qualquer problema, ou um confrontante que estava errado, ou uma medida de rua, tá? Às vezes, o que acontece? Faz o levantamento topográfico com a rua que está ali no local, com a largura da rua que está ali no local, não se ateve à certidão de logradouro. O que é certidão de logradouro? É uma certidão emitida pela prefeitura, onde ela descreve a largura da rua desse imóvel. E se o topógrafo não faz esse recuo, a prefeitura não assina, aí atrasa o trabalho também, tem que refazer o trabalho técnico. Outra coisa que pode acontecer é sobreposição de áreas, né? A gente tem, até na live que eu conversei com o Nilson, ele falou que esse georreferenciamento de alta precisão, ele é muito recente, é de 2020 para cá. Antes não tinha essa alta precisão. E aí, se tem o teu vizinho, né, fez usucapião antes dessa data, às vezes, quando chegar lá no registro de imóveis, vai verificar uma sobreposição de área. Se o topógrafo não se ateve, não teve o cuidado de ir lá no registro de imóveis verificar isso, ver essa matrícula, ver as coordenadas dessa matrícula, vai dar sobreposição. E aí a gente tem que fazer um termo de acordo entre esse confrontante, mostrar para ele que na verdade a topografia dele está equivocada, não é a topografia que está equivocada, é as coordenadas, que elas não eram de alta precisão e hoje são de alta precisão, tá? Então tem várias coisas que podem acontecer no meio do caminho, mas se não acontecer nada disso, em 6 meses sai a usucapião. Eu já fiz em menos, tá? Mas eu não vou nem comentar, porque daí a gente fica criando uma expectativa muito forte nas pessoas, né? Outra pergunta. O vendedor sumiu. Posso fazer usucapião? Isso é muito comum, né? Porque as pessoas compram imóveis, principalmente aqui na minha cidade. A minha cidade é uma cidade bem turística, né? Litorânea, onde a gente recebe pessoas de todos os lugares do mundo. E aí, às vezes vem um italiano, vem um francês, vem um americano, compra o imóvel, né? Tem o imóvel no nome dele, às vezes com matrícula, inclusive, tá? Vende esse imóvel por contrato de compra e venda, porque às vezes é venda parcelada, e aí ele só quer fazer a escritura no final. Esse comprador compra, quita o imóvel e na hora de fazer a escritura, essa pessoa sumiu, desapareceu, não consegue. Nesse caso, tá? A gente tem uma ação que se chama adjudicação compulsória, que é um procedimento muito mais simples do que a usucapião. E isso é feito um pedido ao judiciário, tem que ser judiciário, tá? Não dá para ser extrajudicial. E a gente pede para que o juiz substitua o vendedor na assinatura dessa escritura. Então é como se o juiz estivesse transferindo, ele dá um alvará para transferir essa propriedade. Ele diz, olha, tá aqui o contrato, tá aqui a quitação, a comprovação da quitação, tá aqui a ausência, né, de manifestação desse vendedor em realizar essa escritura. Então a gente vai fazer um alvará. Olha, registro de imóveis transfere esse imóvel para o comprador. E aí é feito, tá? Dessa forma. Mas, no caso, daquele caso que eu comentei antes, que teve sucessivas vendas, que tiveram várias, né? Num período de 15 anos. O vendedor, o proprietário, que estava com o nome na matrícula do imóvel, ele vendeu, e aí o outro vendeu, e foram diversas vendas por contratinho de compra e venda. E o último, né, que quis regularizar esse imóvel, passado 15 anos, ele não sabe mais onde está esse proprietário desse imóvel. Ou já é morto, ou não sabe mais onde ele mora, pesquisou, não tem
nada, não tem nenhuma informação do paradeiro dessa pessoa. Como que ele vai transferir a propriedade para ele? Ele não tem mais informação, não tem informação de herdeiros, como que ele vai fazer? Nesse caso, sim, a uso capião, ela se justifica e é sim possível, tá? Então, somente nesse caso. Agora, se for, né, uma venda primária, né, primeira venda do proprietário, o proprietário ou sumiu ou se nega a transferir, a adjudicação compulsória é a solução. A uso capião não, tá? Até porque se você entrar com uma uso capião numa situação dessa, provavelmente o registrador de imóveis vai questionar a legitimidade para uso capião. Ele vai dizer, por que você não entrou com uma adjudicação compulsória, né? Que é o remédio correto para esse tipo de situação. Por isso que eu falo que a uso capião não é o remédio para todas as situações. Cada caso tem que ser analisado cuidadosamente com seus documentos e as suas particularidades. Outra pergunta. Essa pergunta até é muito parecida com a que a gente recebeu aqui, mas é uma pergunta também bem recorrente. Recebi o imóvel de herança, né, do meu pai. Ele já estava no imóvel há muitos anos. Não tenho qualquer documento, né? Meu pai morreu. E agora? O que eu faço? Isso é muito comum, né? É muito comum, principalmente em cidade do interior, né? Aqui na nossa cidade isso é muito comum. O pai morava naquele imóvel, ou tinha um sítio, ou uma casa. Ele morre, o filho recebe esse imóvel e quando recebe, ele vê que não tem nada no registro de imóveis, não tem nenhum documento lá no registro de imóveis, e esse imóvel também não tem nenhum documento de compra e venda ou escritura, não tem nada. E aí a pessoa fica, e agora? Como é que eu regularizo esse imóvel? Né? E aí sim, a uso capião para esse tipo de situação seria o remédio adequado, né? Para que essa posse que foi transferida através da morte do pai fosse regularizada para o herdeiro, né? Então sim, é possível fazer a uso capião. A outra pergunta: tenho contrato de gaveta, o imóvel não tem matrícula, posso fazer uso capião? Isso é muito comum, né? As pessoas, elas têm o hábito, o mau hábito de fazer contrato de gaveta. E esse contrato de gaveta, às vezes, pode causar muitas dores de cabeça. Então, tomem cuidado com esses contratos de gaveta. Primeiro, né, a minha dica, eu falo muito isso aqui, não façam contrato de modelo de internet, gente. Isso é muito arriscado. Assim, um contrato bem elaborado de um imóvel já tem seus riscos. Então, em um contrato de modelo de internet, meu Deus, ele já nasce assim, ó, cheio de risco, cheio de problema. Então, não façam isso, tá? Na hora de adquirir um imóvel, procure um advogado da sua confiança, especialista nessa área e faça um investimento e faça o contrato adequado. Não faça modelinho de internet, modelinho de Google, pelo amor de Deus, tá? Essa é a dica, por favor. Esse caso aqui que a pessoa fala que tem um contrato de gaveta, se ela pode fazer uso capião, depende, né? A gente já falou aqui várias situações que eu falei que a uso capião não é o remédio adequado. Se ela tem um contrato de gaveta, mas esse imóvel tem matrícula, né? E foi o proprietário da matrícula que vendeu esse imóvel para ela, quando ela quitar esse imóvel, ela não tem que fazer uso capião. Ela tem sim que fazer uma escritura de compra e venda e transferir o imóvel para ela, certo? Então, não tem por que fazer uso capião, nesse caso. Agora, se você tem um contrato de gaveta, esse imóvel não tem origem registral, não tem matrícula, aí sim há a solução para que você passe a ter a propriedade desse imóvel a uso capião, tá? Então, mais uma vez, mais uma pergunta que eu respondo do mesmo jeito. Tem origem registral? Tem matrícula? Tem. Então vamos analisar. Dá para fazer uma adjudicação compulsória? Dá para fazer uma escritura?
Então não é uso capião. Agora, não tem. Tem que fazer uso capião, tá? Então fiquem atentos a isso. E assim, Gisele, mas eu não sei o que é uma matrícula. Eu não sei se meu imóvel tem matrícula. Como que eu vou saber se meu imóvel tem uma matrícula? Isso é bem interessante, né? O que você tem que fazer? Você tem que ir no registro de imóveis da sua cidade. Você vai no registro de imóveis da sua cidade e vai consultar se tem alguma matrícula no seu nome ou no nome de quem vendeu para você. Não tem. Tá, na sua cidade, você, antes desse registro de imóveis, tinha um registro de imóveis de outra cidade? Como eu já falei, que Garopaba é Garopaba, depois era Imbituba e antes ainda era Palhoça. Então você tem que fazer essa consulta nos 3 registros de imóveis. Hoje, essa consulta ela já pode ser online. Você não precisa sair da sua casa e ir lá no registro de imóveis para fazer essa consulta. Tem o site Certidões 24 horas, bota lá no Google, Certidões, Registro de Imóveis, e você consegue tirar essas certidões, fazer essa busca pelo seu nome e pelo nome do vendedor para ver se tem alguma matrícula no seu nome ou no nome de quem vendeu. E aí você vai olhar, essa matrícula seria do seu imóvel? Ah, não é do meu imóvel, essa matrícula é de outro imóvel. Bom, então, provavelmente o seu imóvel não tem matrícula. Mas para ter certeza, o ideal, né? E só assim que a gente consegue provar para o registro de imóveis que esse imóvel não tem origem registral, tirando as certidões negativas no registro de imóveis. E como que a gente tira essa certidão negativa? Para tirar essa certidão negativa, a gente tem que fazer um requerimento, a gente tem que ter o levantamento topográfico, que é o memorial e a planta, e a RT, tá? O memorial é aquele trabalho técnico, aquele levantamento topográfico feito por um topógrafo, ele faz o desenho do seu imóvel e depois ele faz um memorial descritivo, que é a descrição do que ele desenhou. E com esses documentos e com o requerimento, você encaminha ao registro de imóveis e solicita uma certidão negativa de registro de imóveis. E aí ele vai consultar, ele vai pegar esse levantamento e os dados que você tiver desse imóvel e vai fazer essa consulta. E aí sim, vem uma resposta, vem uma certidão com toda a descrição do seu imóvel e lá diz se esse imóvel tem ou não tem origem registral. E isso mata a charada, né? Se ele não tiver, é uso capião. Agora, se ele tiver, aí a gente tem que pegar essa matrícula, analisar essa matrícula e ver se existe alguma solução, né? Além da uso capião. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ai, cara, eu tô falando demais, né? Deu sede, tomar uma aguinha. E a outra pergunta que eu separei para passar para vocês é as vantagens da regularização do imóvel, as vantagens de se fazer uso capião. Por que eu devo fazer a uso capião? Então, assim, a uso capião, ela é uma das formas de regularização imobiliária, né? Porque às vezes a regularização, ela pode ser só uma escritura que está faltando, ou às vezes uma averbação de uma casa que está faltando. Tudo isso é regularização imobiliária, né? Então a uso capião, ela é apenas uma das formas da regularização imobiliária. Ela não é a única, né? Não, as pessoas não podem levar que a uso capião é a única forma de regularização. Não, a uso capião é uma das formas. E a vantagem da regularização do imóvel, seja através da uso capião, ou seja, fazer uma escritura, ou seja, fazer uma averbação de um imóvel, né? Seja qualquer ato, regularização imobiliária, a vantagem é a segurança jurídica, né? Seja de venda, seja para o proprietário, é a segurança da sua propriedade. E também o financiamento, porque um imóvel regular, com matrícula, você pode vender de forma financiada. Se ele não tem matrícula,
você não pode vender financiado. E isso, no mercado imobiliário, o seu imóvel, ele vai muito à frente dos outros. Porque quando um comprador procura um imóvel para investimento ou para comprar para essa residência, se o imóvel, além, né, de ser um bom imóvel, pode ser financiado, ele com certeza vai ganhar muitos pontos na frente dos outros que não forem financiados. Além do que, né, para quem vem de cidade grande, de cultura, né, de metrópole, comprar imóvel de posse, gente, assusta. Nós aqui em Garopaba, a gente está muito acostumado com isso, né? Pessoas do interior também, se tiver de outras cidades do interior me ouvindo, e nós aqui, nós estamos muito acostumados, né? Isso para nós é muito normal, imóvel de posse. Mas para as pessoas que vêm de fora, isso é uma anomalia. E elas têm medo, com toda razão. Eu não vou tirar a razão delas. Porque realmente o título de propriedade é apenas a matrícula. Se você não tem a matrícula, você não tem essa propriedade. Então como é que eu vou comprar um imóvel de alguém que não tem a propriedade? Isso dá medo, né? Isso é uma insegurança jurídica. Por isso que a regularização, ela traz segurança jurídica. E além disso, você pode perguntar para qualquer corretor que você conheça, eu te desafio, pode perguntar, ele vai dizer que um imóvel com matrícula vale muito mais do que um imóvel sem matrícula. Então você não tá, a regularização do imóvel é uma despesa. Não, não é uma despesa, é um investimento. Leve isso como um investimento. Porque quando você valoriza o seu imóvel, quando você regulariza o seu imóvel, você está valorizando o seu imóvel. Às vezes você gasta 5 mil, 10 mil para regularizar e esse imóvel valoriza 20, 30 mil. Então, realmente a valorização ela é enorme com a regularização. Pode perguntar para um corretor da sua confiança que ele vai te explicar e garantir isso, eu tenho certeza. Não tenha dúvida disso. E a questão do financiamento, o corretor também pode confirmar para você que realmente os imóveis com matrícula, como eles são possíveis de financiamento, eles são muito mais fáceis de vender, né? É muito mais tranquilo de vender. Eu falei que eram 5 perguntas, né? Mas, como a gente tem tempo, eu tinha selecionado uma pergunta bônus. E como ainda são 7h51, eu vou falar mais essa pergunta, que é quanto custa? Quanto custa uma usucapião? Quanto eu vou gastar para fazer essa usucapião? Como eu falei, né, lá no prazo, na questão de quanto tempo leva, o quanto custa, eu também falo a mesma coisa. Não tem receita de bolo, tá? Cada caso é um caso e tem que ser analisado cuidadosamente. Por quê? Porque às vezes o cliente vem e fala que é só uma usucapião. E na verdade não é. Tem vários outros procedimentos que precisam ser feitos para depois fazer uma usucapião. Por exemplo, um imóvel rural, tá? Ele vem e procura para fazer usucapião. Mas esse imóvel não tem ainda o cadastro rural. Então eu tenho que fazer vários outros procedimentos para depois fazer o usucapião. E aí, tanto os honorários do advogado quanto as despesas com esse procedimento vão ser diferentes. Então assim, eu vou passar para vocês um valor geralzão assim, para vocês terem uma noção de quanto custa esse procedimento de usucapião, tá? O que vocês vão gastar? A primeira coisa para um procedimento de usucapião é o levantamento topográfico, né? Esse levantamento topográfico ele é feito por um técnico, seja de engenharia, seja de um técnico em agrimensura ou topografia. E esse levantamento topográfico ele tem um valor muito variável. Por quê? Depende se o imóvel é um lote de 360, de fácil acesso, cercado, e depende se é uma área de 50 mil metros quadrados,
no morro, difícil acesso, com parte cercada, com parte com divisa de cercas naturais, com pedras, né? Então, depende muito. Mas, via de regra, de um lote de 360 metros quadrados, o que a gente tem visto, né? O que a gente tem ouvido e eu tenho acompanhado os meus clientes pagar, é na faixa de R$ 1.200 a R$ 1.500. De áreas maiores, aí cada caso é um caso, aí tem que ser analisado pelo topógrafo para ele dar o seu preço, né? Mas quando é uma área, um lote padrão, esse é o valor. Além do levantamento topográfico, a gente tem a ata notarial. Não, desculpa, antes da ata notarial a gente tem as certidões e os documentos necessários para o requerimento dessa usucapião. Nessa fase, a gente tem várias certidões para solicitar. E aí eu coloco uma média de R$ 500 de documentos extras. Certidão de casamento, certidões negativas, matrículas de imóveis, matrícula de imóvel de confrontante, reconhecimentos de assinatura. Então a gente coloca aí uma média de R$ 500. Aí depois a gente tem a ata notarial. A ata notarial nada mais é do que uma escritura que é feita lá no tabelionato de notas. Essa ata notarial, ela tem um valor de aproximadamente uns R$ 2.000, tá? Isso pode mudar conforme as folhas dessa ata notarial, tá? Então, eu vou falar um valor assim, médio para vocês. Além disso, tem o pagamento do FRJ. O FRJ é uma taxa judicial. E essa taxa, ela é na média de R$ 750. Lembrando que esses valores do cartório, eles são atualizados anualmente. Existe uma tabela da corregedoria que estipula esses valores. E todo ano ele é atualizado, tá? Então a gente está falando aqui em 2022, esses valores são aproximadamente em 2022. Feito a escritura, a ata notarial, aí a gente vai para o registro de imóveis. Lá no registro de imóveis, a gente tem a antecipação, a gente tem as custas desse registro. E normalmente a antecipação, ela está em R$ 2.800, é esse o valor que eles cobram. Além desse valor, pode ter variações, porque, por exemplo, se tiver notificação de confrontante, isso o registro de imóveis ele cobra. Se tiver audiência, a gente fala que é quando tem a manifestação, quando tem uma contestação de algum confrontante, a gente tem a oportunidade de se reunir com esse confrontante ou com essa parte que reclamou ou que fez alguma manifestação contrária desse requerimento de usucapião, e a gente junto lá no registro de imóveis pode sentar e chegar num acordo. Se isso não acontecer, esse processo vai para o judiciário, mas se isso acontecer, permanece ali. E tudo isso é cobrado, tudo isso vira taxa, tudo isso vira despesa. Então, dependendo do que acontecer dentro desse requerimento de usucapião, vai ter os adicionais, tá? Então assim, mas via de regra, tá? Levantamento topográfico, vamos falar de um lote de 360 metros quadrados, né? Aquele pequenininho, padrão. Vou colocar aqui, levantamento, R$ 1.500. Certidões e documentos preparatórios, R$ 500. Ata notarial, escritura e FRJ. Vou colocar aqui R$ 5.000 de taxas de cartório, tá? E além disso, tem o valor dos honorários do advogado. E o valor dos honorários do advogado, cada advogado, né, como topógrafo, dá o seu preço. A gente tem uma tabela da OAB também que estipula um mínimo para ser cobrado, mas que claro que dependendo do tempo de trabalho, da expertise desse advogado, ele vai cobrar o seu preço, né? Eu não vou falar preço aqui de honorários porque eu não quero também comparar e não ser injusta com algum advogado, enfim, não vou falar valor de honorários. Mas cada advogado tem seu preço, né?
Então é isso, as despesas com o uso capião são essas. Lembre-se que a uso capião ela é um investimento, né? Ela não é uma despesa, você vai estar regularizando o seu imóvel, vai estar valorizando o seu imóvel. Essas eram as perguntas que eu selecionei, né? Além dessas, eu acabei falando aqui de outras duas que eu acabei recebendo aqui no chat. Se veio mais alguma, peço desculpa, mas eu não vi, não consegui acompanhar. Tem muitas outras perguntas lá no meu canal do YouTube, que eu prometo que eu vou me organizar aos pouquinhos, né? A gente vai fazendo live para responder, para trazer essas respostas, porque a minha intenção realmente é trazer informação, compartilhar um pouquinho que eu sei, né? Compartilhar esse meu conhecimento na área de uso capião, que realmente é uma matéria que eu estudo muito. Atuo na uso capião desde 2008. Então, na verdade, desde 2003, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a trabalhar no fórum e lá eu tive o meu primeiro contato com o processo de uso capião. Depois eu fui para escritório de advocacia, trabalhei muito com uso capião. Em 2008 eu me formei e aí sim comecei a advogar, né, e trabalhar como advogada de fato. Mas desde 2003 eu já lido com uso capião, na época judicial, né? Que era uma tormenta na vida, tanto do requerente quanto do advogado, porque era aquele processo que não tem fim. Uma pergunta muito legal que eu recebo também, que eu vou aproveitar já que a gente tem uns minutinhos ainda, é o seguinte: eu tenho uso capião judicial e tá lá há anos se arrastando e não encerra. Eu posso desistir e trazer para o extrajudicial? Pode, e eu recomendo que faça. Porque realmente o uso capião judicial, ainda que esteja na fase de sentença, leva mais tempo do que fazer todo o procedimento no extrajudicial. Claro que assim, pode haver uma exceção, pode ter um caso que foi tão difícil conseguir ele agora já está no finalzinho, vale a pena desistir? Claro que a gente teria que fazer uma análise, né? Não tomem decisão por conta, consultem o seu advogado, né? Vejam com ele se vale a pena ou não. Mas, olha, 98% dos casos vale a pena, tá? Porque realmente a uso capião judicial, ela não tem qualquer preferência e é um processo que fica de lado. E ele não anda. E o extrajudicial, o procedimento costuma ser bem rápido. Claro que a gente depende de alguns fatores, depende também às vezes até do requerente, do cliente, né? Porque às vezes a gente pede um documento e o cliente leva tempos para trazer. Às vezes da procuração o cliente leva tempos para assinar e nos encaminhar. Então, claro que tudo depende, né? Mas, via de regra, é muito rápido, né? A gente não fala mais nem em ano, a gente fala em meses. Então, vale a pena sim sair do judicial, desistir dessa ação e entrar no extrajudicial, tá? Tem dado super certo. Eu tive muitos clientes quando a lei entrou em vigor, aí eu fiz uma reunião, chamei meus clientes, né? E falei, olha, agora pode ser no extrajudicial, o teu uso capião tá nessa fase, vamos desistir, vamos entrar no extrajudicial. Todos concordaram, eu não fiquei com nenhum uso capião no judicial e todos encerraram em menos de um ano. Todos, sério, todos encerraram em menos de um ano. Realmente é muito mais célere o processo no extrajudicial. Tá certo, gente? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a audiência, obrigada por estarem aqui comigo mais uma noite. É uma satisfação vir aqui conversar com vocês. Fiquem com Deus. Desejo uma excelente semana, uma semana muito abençoada e até a próxima. Tá certo? Obrigada.